Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, Engenheiro Civil do Engenharia Play, e estou aqui para mais uma Dica Engenharia Play. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a atuação dos revestimentos anticorrosivos. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, antes de falar sobre a atuação dos revestimentos anticorrosivos, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, que todos os anos são gastos no Brasil em torno de 280 bilhões de reais para tratar da corrosão. Claro que não é apenas a corrosão dessa estrutura metálica, também de concreto armado, concreto protendido e por aí vai. Mas você já imaginou que você poderia fazer com 280 bilhões de reais quantos hospitais, quantas estradas, quantas pontes, quantos viadutos, quantas cidades poderiam ser feitas com 280 bilhões de reais por ano? Então veja que é um gasto muito alto, que a gente tem que entender que a gente tem que melhorar isso, a gente tem que realmente proteger as nossas estruturas, quer seja de concreto armado, protendido ou metálica, para que a gente tenha uma maior longevidade, para que a gente não fique o tempo todo brigando com a corrosão. E é por isso que amanhã, dia 21 de julho, às 21 horas de Brasília, nós vamos fazer uma live super especial com o meu amigo engenheiro Heron Mendes, que é um especialista em revestimento anticorrosivo com borracha líquida, que ele é da HM Huber. Então ele tem um conhecimento muito grande, não só de borracha líquida, como também do processo de corrosão, do como é que a gente consegue fazer realmente um revestimento anticorrosivo para que a gente possa cada vez mais aumentar a longevidade das nossas estruturas e brigar muito menos com a corrosão ano a ano. Agora veja, essa live só vai estar aqui no YouTube enquanto estiver ao vivo. Imediatamente após acabar, ela sairá do YouTube e irá apenas para o Engenharia Play. O Engenharia Play é o meu canal de engenharia por assinatura, onde você tem diversos vídeos mostrando tecnologias, produtos e serviços, onde eu entrevisto o especialista no assunto, vendo todos os porquês, vendo a prática, mostrando de uma forma agradável. Conversamos com engenheiros de nome que fizeram história na engenharia do Brasil, como também engenheiros que viajaram, que trabalharam fora, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, para a gente ver o que é que a gente pode trazer de lá para melhorar a nossa engenharia civil nacional. Então veja que o Engenharia Play é um canal que ele não é apenas mostrar a prática, ele vai mostrar a engenharia de forma agradável, como se você estivesse vendo um filme, uma entrevista, ou seja, é você aprender engenharia na sua hora de lazer, como também na sua hora de trabalho, que você pode, na própria obra, você no seu celular, você vê algumas situações para você melhorar a sua atuação. Então aqui na descrição do vídeo tem o link do Engenharia Play. Entre lá, assine o Engenharia Play, veja todo o conteúdo, veja o que é que nós temos para lhe oferecer. Você tem 7 dias para dizer se quer ou não. Se você não quiser, nada vai ser pago, você não vai pagar nada, tá? Agora, se você passar os 7 dias, você será um novo assinante e nós vamos ter o prazer de trocar ideias com você e mostrar a engenharia civil de uma forma nunca vista aqui no Brasil, ok? Então vamos agora falar sobre os revestimentos anticorrosivos. Então veja, quando a gente pensa em estruturas metálicas, a gente vê no dia a dia nosso, né, nós podemos ter corrosão em grades, né, em grades, em portões, como também em varandas. Então o que é que a gente faz? A gente chega lá, né, chega no final do ano, eita, tá com corrosão, a gente pensa, dá uma limpadazinha, dá uma repintura e vai mantendo essa estrutura sem perda de seção, sem diminuição do aço com a tinta. Vai lá no mercado, compra uma tinta óleo, chega lá e aplica e vai. E todo ano a gente vai refazendo, a cada 2 anos, sem nenhum custo adicional, sem nenhum transtorno maior. Agora, se a gente pega e faz esse tipo de tratamento, a gente tem uma situação de corrosão e aplica o revestimento, o que acontece? Muitas vezes, é como eu falei, a gente percebe que rapidamente começa a ter a corrosão. Um pouco tempo depois, começa a ter a corrosão. Aí a gente vai lá, mais uma vez lixa e reaplica e vai vivendo desse jeito. Então, nessas situações domésticas, não tem tanto problema. Agora, já imaginou uma estrutura de um silo com corrosão? Esse silo aqui que deixou a chegar a esse estado? Ou tubulações de uma indústria? Ou adutoras? Ou mesmo pontes metálicas? Então, você vê que aqui já está com um processo avançado de corrosão. Então, normalmente, quando se vai atuar nesse tipo de sistema, muitas vezes a gente tem até que ter troca de chapa, ou reforço estrutural, troca de vigas, troca de... Por quê? Porque ela tem um comportamento estrutural, como eu já falei.
Então a gente tem um gasto muito elevado para recuperar, para a gente pintar. Agora já imaginou, a gente pega um silo daquele, ou pega essa ponte, faz todo esse trabalho e aplica uma tinta normal, simplesmente por barreira. Será que todo ano ou a cada 2 anos nós vamos fazer esse serviço? Então nós precisamos realmente de algo especial, de algo apropriado para que seja o quê? Para que ele atue de uma forma protetora, a depender do ambiente que está aquela estrutura, se é uma zona marinha, se é uma zona industrial, o que quer que seja, para a gente utilizar o material mais apropriado para que a gente possa aumentar a longevidade desse tratamento ou, quando uma estrutura nova, aumentar a durabilidade dessa estrutura, sem que a gente gaste, sem que a gente colabore com aqueles 280 bilhões de reais por ano para fazer um tratamento no próximo ano. Então veja que a gente tem o quê? Os revestimentos anticorrosivos. Então, como são os revestimentos corrosivos? Então, tem o primeiro, que ele é um revestimento por barreira, ou seja, forma uma camada protetora não porosa sobre o substrato que evita que o ambiente circundante afete o metal base. Então, é um sistema de proteção de revestimento anticorrosivo, por barreira. O segundo, revestimento inibidor, ou seja, forma uma camada passiva em um substrato que reage com o metal e a umidade à medida que penetra no filme. E por fim, nós temos o revestimento de sacrifício. Agem como um aditivo sobre um substrato que corrói para proteger o metal base. Ou seja, a gente tem esses 3 sistemas: barreira, inibidor ou sacrifício. Como é que atua cada um desses? Vamos lá. Então, os pigmentos anticorrosivos usados no revestimento é que vai ditar como é esse revestimento. Se ele é barreira, se ele é passivo, né? Se ele vai fazer uma proteção catódica ou se ele vai fazer uma inibição. Tá? Então vamos primeiro pensar nos pigmentos de barreira. Os pigmentos de barreira fornecem uma distância de viagem alongada para espécies permeáveis. Ou seja, você tem uma tinta que ela não é totalmente impermeável, mas você bota umas barreiras. Por quê? Porque esses pigmentos normalmente são em formas lamelares. Então eles são em formas lamelares, então você tem, claro, tem todo um estudo para você ver qual é o consumo desses pigmentos, nem para ficar tão caro, e também dar a proteção devida para aquela situação. Então se a gente analisar agora olhando no microscópio, o que é quem tem? Imagina aqui uma chapa, você aplica e ele forma lâminas. Então esses pigmentos aqui, ó, ele com aquelas lâminas, então ele aumenta o percurso para que aquela água, aquele eletrólito, aquele oxigênio chegue a atingir o metal. Tá? Então veja que não é simplesmente você botar o revestimento, você tem que ter uma colaboração também, claro, pode ser que tenha. É isso que a gente vai ver até com o Heron amanhã, é uma pergunta interessante, se todos têm que ter esses pigmentos ou não, simplesmente ele conseguir um revestimento muito impermeável, você também atua nesse sentido. Tá? O segundo, como nós falamos, é o inibidor. Pigmentos pacificadores que fornecem uma camada de óxido pacificante na superfície do aço. Como a gente lembra do concreto armado, né? Aquela camada passivadora do aço é uma fina camada de óxido, né? Que tem aqueles metais, é uma liga, né? O ferro do concreto armado é uma liga. Então você tem uma salada de metais, salada de energia, chega água e oxigênio, ele forma aquela fina película que é a camada passivadora do aço, que é protegida pela alta alcalinidade do concreto. Então, mesmo sistema aqui, você tem uma tinta que ela está cheia de inibidores de corrosão, e quando a água penetra, ela aqui, você dando um zoom, ela forma uma camada de óxido. Agora a gente percebe o quê? Que tanto a por barreira como essa por inibidor, se você quebra a camada da tinta, você desprotege, você desprotegeu o sistema. Você quebrou a camada da tinta, você não vai ter nem as lâminas diminuindo, aumentando a distância, nem muito menos o inibidor de corrosão formando este processo. Então, cortou, quebrou, então você perde a garantia de não ter corrosão. Então, por isso que é importante que essa tinta também tenha uma grande resistência à abrasão, uma grande aderência, para que a gente dificulte ferir esse revestimento. E por fim, tem o quê? Pigmentos galvânicos que fornecem proteção catódica ao aço. Ou seja, dentro da resina, você coloca metal mais eletronegativo do que a chapa que você vai aplicar. Então, quando chegam os contaminantes, o que acontece? Assim, deixa eu colocar a foto aqui. Então, quando chega a água, o oxigênio que chega lá na superfície, ela
esses pigmentos vão corroer em benefício da chapa. Então, uma vantagem aqui é que se você quebra essa camada, ele continua atuando, né? Porque ele vai fazer a eletroquímica. Então, você percebe que existem essas três bases, existem várias resinas orgânicas que são utilizadas para isso. Então, você tem um leque muito grande. Então, claro, quando você vai proteger uma adutora, você vai proteger uma tubulação industrial, você tem que levar em consideração o que o ambiente está dizendo para que você possa utilizar o correto. Então, por isso que é importante você conversar, você ver, você analisar, você conhecer os produtos, os revestimentos que existem, porque quando você decidiu, então você pode aplicar num silo, né? Você vai proteger um silo grande, você não vai querer pintar isso aqui todo ano, a cada 2 anos, então você tem que ter uma longevidade muito grande, que vai depender do tipo de revestimento que você utilizou, da garantia que ele tem, da espessura, tem vários detalhes que você vai utilizar para você ter o tempo de durabilidade, o tempo de vida útil dessa proteção, né? Então, silos, tubulações internas, tubulações externas de indústria, estruturas metálicas. Então você vê que é necessário a gente entender, porque não é só simplesmente chegar no mercado e me dê uma tinta anticorrosiva. Você pode ter 3 tipos de tinta, 3 tipos de pigmentos, você pode ter vários tipos de resinas. Então você tem que entender para o que você quer utilizar. Então, como é importante você pegar as empresas de qualidade, ligar para o saque dela, conversar, entender, jogar qual é a sua... O seu problema naquela hora, que tipo de revestimento, que tipo de chapa você tem, onde ela se localiza, se é uma zona industrial, se é uma zona marinha, para que você possa realmente escolher aquele apropriado, e aí sim, em cima do produto apropriado, quer seja barreira, quer seja com proteção catódica, quer seja com inibidor, você faz uma cotação com produtos de qualidade com a mesma base, aí você tem o quê? Você vê custo. Não é simplesmente chegar, me dê uma tinta corrosiva, essa custa 100, essa aqui custa 30, vou comprar de 30, e ela pode não ser apropriada para o ataque químico que você tem na situação. Então era isso que eu queria falar sobre a atuação dos revestimentos anticorrosivos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado no canal, ajude o canal a crescer, divulgue o nosso canal, vamos debater cada vez mais engenharia, ative o sininho, toda vez que um novo vídeo entrar você é notificado. Entre nas nossas redes sociais, vamos conversar sobre engenharia civil. Entre lá no Instagram, nós vamos agora dar uma atenção maior no Instagram, mostrar mais detalhes, mostrar coisas, mostrar até o que é que a gente faz no dia a dia, para a gente ficar cada vez mais ligado e fazer da nossa engenharia civil uma engenharia civil realmente com muito mais qualidade, que a gente possa, quando a gente melhora como profissional e a gente ajuda outros profissionais a melhorar, consequentemente nós vamos melhorando a engenharia civil nacional. E lembrando a você que amanhã, dia 21 de julho, às 21 horas de Brasília, nós vamos ter essa live super especial com Aaron Mendes sobre revestimento anticorrosivo de borracha líquida. Aguardo você. Vamos! É muito importante você participar. Só vai estar aqui no YouTube enquanto estiver ao vivo. É um grande tema para que a gente possa cada vez mais economizar sempre o nosso dinheiro e fazer muito mais coisas na engenharia civil, ok? Então aguardo você na live de amanhã e no nosso próximo vídeo aqui no YouTube. Um abraço e até lá.